Casa do Evangelho. Vamos dar continuidade às tarefas que já iniciaram. Comentário do Evangelho, as preces e radiações. O trabalho de assistência dos encarnados funciona no segundo andar, paralelo a esse trabalho. E o atendimento especializado que estamos chamando aí fila por fila. Esse mês de setembro, a Casa do Evangelho está desenvolvendo a temática de valorização à vida. Então, começamos na quinta-feira passada, nossa irmã Janine conversou sobre as questões da violência. O nosso amigo Jobim, no sábado, falou sobre o mesmo tema. Hoje a palestra seria do Paulinho, mas em função dele estar com problema de garganta, nós invertemos a ordem. Nós vamos conversar sobre a eutanásia. Na semana que vem ele vai abordar o tema sobre o aborto, muito importante. E no sábado também, próximo agora, vai ser sobre essa temática. E aí na semana que vem ele fala novamente. Para nós falarmos sobre a eutanásia, que nós vamos explicar aqui, nós nos baseamos neste livreto que é da Federação Espírita Brasileira, campanha em defesa da vida, eutanásia não. Isso está disponível na internet, se botarmos lá no Google, né? Em defesa da vida, eutanásia, Federação Espírita Brasileira ou simplesmente FEB, vamos ter aqui. Que é um material muito importante, porque ele faz um apanhado de diversos espíritos, acredito que hoje já estejam todos desencarnados, que comentam de obras espíritas essa questão da eutanásia. Por que esse tema é importante? Porque, na verdade, nós já vamos explicar com muita clareza o que seja esta palavra ou esta atitude referenciada pela palavra. Mas por que isso é importante? Porque muitos de nós temos conceitos equivocados em relação à vida e à morte. Se a nossa concepção é materialista, ou seja, que nada existe após o fim da vida física, nós vamos ter um entendimento para essa questão de eutanásia. Mas se nós já temos o entendimento da imortalidade do espírito, que o espírito continua, preexiste a morte, a falência física da vida física, nós vamos entender que a eutanásia é um grande crime em relação à lei de Deus. Então, vida e morte são temas muito delicados, né? Em função das nossas concepções, do nosso nível evolutivo de desenvolvimento. Sofrimento e alívio também é outra questão muito importante da gente refletir à luz da doutrina espírita, para que a gente entenda exatamente o que seja o sofrimento sobre a ótica da eutanásia. E, fundamentalmente, que nós somos espíritos imortais ocupando um corpo de carne. E que, pelo padrão evolutivo do nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, passando um processo de transição já bastante acelerado, como os espíritos nos alertam há bastante tempo, as doenças físicas são uma característica deste planeta. Por quê? Porque é através das doenças físicas que nós vamos poder recuperar, ressarcir, reharmonizarmos com a lei divina, porque as doenças não são casualidade, não são capricho de Deus, elas são um mecanismo da lei de causa, uma ferramenta, por assim dizer, um processo dentro da lei de causa e efeito, que o Espiritismo nos ensina com clareza, que a lei de causa e efeito quer dizer, o que plantamos nós colhemos. Então, se hoje nós estamos enfrentando uma doença ou um ente querido nosso, que o deixa dentro de uma cama, num hospital, muitas vezes em coma durante muito tempo, outras vezes com limitações seríssimas, nós devemos entender aí efetivamente um processo da lei de Deus para nos auxiliar a progredir. Então, dentro desses conceitos todos, nós podemos entender um pouquinho agora e conversar um pouquinho do que seja eutanásia. Essas definições que aqui estão são definições que estão no dicionário, então não são definições espíritas, né? nem poderiam assim ser, mas que nos deixam muito claro o que nós queremos, o que se quer falar aqui, por isso, em defesa da vida, eutanásia não, muito claro. Eutanásia, então, se nós somos olhar no dicionário, é todo o procedimento que a medicina, com a concordância ou não da
própria criatura que está doente, vai lhe possibilitar antecipar a morte, ou seja, fazer com que o processo da morte, nós vamos explicar bem a diferença entre morte e desencarnação, porque são situações diferentes, mas a morte do corpo físico, a antecipação da morte de um doente incurável, nós sublinhamos, vamos explicar por quê, sem sofrimento. Se nós olhamos a questão física, materialista, nós vamos achar que a doença realmente pode ser incurável. Nós vamos ver em seguida aqui um trecho de uma mensagem de São Luís, em 1860, em Paris, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz claramente: quem de nós pode afirmar que alguém que esteja numa cama, em processo de coma, muitas vezes desenganado pela medicina física, não poderá retornar à sua saúde e à sua consciência plena? Nenhum de nós pode fazer isso. Nem a própria medicina, que com todo o seu avanço, com toda a sua tecnologia, não consegue fazer isso. Por quê? Porque esse mecanismo transcende a questão material. Então, eutanásia é isso. Mas trouxemos aqui outros dois conceitos que são importantes, porque aí já é mais no jargão da medicina, né, do vocabulário da medicina, para nós entendermos que as questões sempre têm níveis de entendimento, né? Nenhuma situação é igual, né? Então, os dois conceitos que estão aqui, ortotanásia, quer dizer deixar a criatura morrer sem nenhum procedimento externo ou procedimento invasivo, né? Ou seja, o que é invasivo? Uma injeção, um processo que nós vamos estar administrando algum medicamento para que aquela criatura continue vivendo. Então, hoje a medicina já entende essa questão, e o próprio saber jurídico, né? Porque isso tudo hoje é regido por lei. Quem comete eutanásia no Brasil comete crime, porque no Brasil a eutanásia não é liberada. Então, se deliberadamente um médico, um familiar tomam essa decisão, eles podem ser penalizados, ou pelo menos irem a serem denunciados, como se diz, né, do ponto de vista jurídico, porque isso não é permitido dentro da lei do Brasil. Então, essa ortonásia é esse conceito de nós deixarmos. Então, vamos imaginar assim, uma criatura que está em coma, que está há muito tempo ou há pouco tempo, que os médicos dizem que ali não vai ter resultado. Ao invés de nós praticarmos a eutanásia, se nós estamos efetivamente tocados por aquele quadro de dor, de dificuldade, até mesmo de limitação profunda de alguém que é querido ao nosso coração, essa situação da ortonásia é completamente diferente. Por quê? Nós vamos deixar a natureza cumprir o seu curso. A pessoa está lá no hospital com todos os recursos, mas ela não está recebendo nenhum tipo de procedimento invasivo para prolongar a vida física. Então, é um outro conceito. E ainda tem a distanásia. A distanásia é o prolongamento da vida por meio de medicação que pode trazer sofrimento ao espírito. Então, é aquela situação em que, depois de um histórico, depois de um período de análise, os médicos que estão acompanhando aquele caso chegam à conclusão que o próprio cérebro já não tem uma função muito maior do que manter a vida física, né? O coração e os demais órgãos estão claramente comprometidos. Nós estamos fazendo uma suposição aqui para facilitar o raciocínio e o entendimento. Mas as pessoas, os familiares daquela criatura, por convicções normalmente religiosas, né, de entendimento da vida, não querendo se desligar daquele ente querido, eles autorizam os médicos a, através de medicação, prolongar a vida, quando, muito provavelmente, a vida física ali, se não tivesse isso, ela já tinha sido extenuada. Qual é o grande problema disso? É o sofrimento do espírito, como nós vamos ver aqui. Por quê? Porque se realmente aquele espírito, se aquele corpo já está extenuado do ponto de vista de energia física, os laços que ligam o espírito ao corpo, eles já estão devidamente afrouxados.
Então, aquele espírito já teria condições de se desligar do corpo físico. Mas, como existe uma medicação ou um procedimento antinatural, né, porque ele está prolongando a vida física, não de forma natural, aquele espírito permanece ligado. Então, muitas vezes, isso é um processo altamente doloroso para o espírito. Mas a nossa conversa aqui é sobre eutanásia. Então, vamos avançar. Como nós falamos, São Luís, em 1860, dita uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele inicia com a seguinte pergunta: será correto, olha só, abreviar é antecipado, a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Essa é a pergunta de São Luís. E aí, São Luís faz, né, para iniciar o raciocínio. Aí, primeiro ele começa dizendo o seguinte: quem tem o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Ou seja, quem pode garantir realmente que esta criatura é um doente que não vai se recuperar daquela situação? Ninguém. Né? Se nós tivermos realmente a lucidez, que é muito difícil se nós estivermos envolvidos nesse processo, mas por isso a gente está conversando e trazendo o esclarecimento do Espiritismo para não nos trazer comprometimentos futuros. Então, nós não podemos prejulgar os desígnios de Deus. O que são os desígnios de Deus? São exatamente a lei de causa e efeito, que se aquela criatura está naquela condição, ela certamente tem um proveito, tem uma utilidade para aquilo. Então, nenhum de nós tem essa condição de antecipar esse desligamento, sob pena de estarmos cometendo um crime em relação à lei de Deus. E mais, mesmo aqueles casos, eu diz aqui, aqueles casos que são completamente desesperadores, e nós vamos narrar aqui um do Chico, acompanhou o Chico Xavier, e vocês vão ver como isso é mais comum do que possa parecer. Mesmo aqueles casos mais desesperadores. O que é um caso desesperador? Você está com um ente querido numa UTI há meses, há anos até mesmo, né? Que está ali, mas ele não acusa nenhum tipo de melhoria. Mas ele está ali ainda, a vida física não se terminou. E aí é exatamente a situação que nós estamos falando aqui. Algumas vezes com instrumentos, né? Essa vida se mantém através de instrumentos, mas outras vezes já está naturalmente desligado de qualquer tipo de instrumento e continua ali vivendo. Então, mesmo nesses casos, o que São Luís diz? Que ninguém pode garantir que aquela criatura não volte à vida. Certamente muitos de nós já leram casos, já viram na internet, já viram filmes, já leram livros onde esta situação acontece. Pessoas que estão lá há meses, há anos em coma e de uma hora para outra, né, que não é assim, mas é a nossa expressão comum e vulgar e errada, né, de uma hora para outra aquela criatura ressurge para a vida e vai ter a vida, se não 100% normal, né, que em muitos casos, se o período de coma for muito longo, isso não é possível, mas vai recobrar uma certa consciência e vai poder viver com uma certa naturalidade. Então, mas o mais importante está aqui. Esse período que o espírito está em coma, e é isso que o São Luís está dizendo aqui, é um período, em 100% dos casos, olhem só, 100% dos casos de grande importância para aquele espírito. Por quê? Porque se o corpo está com aquela limitação, o espírito se desdobra em muitas situações, ou aquele processo de dor profunda, de ver os seus familiares ali, porque o corpo está limitado, mas o espírito está ali do lado, está vendo os familiares chorarem, os familiares se desesperarem, os familiares muitas vezes contraírem dívidas para poder pagar um tratamento médico dessa gravidade. Então aquele espírito, ele está num processo em que aquele período para ele, seguramente vai trazer grandes oportunidades de despertamento da consciência. E é esse o objetivo dele estar passando por aquilo. Então, se nós equivocadamente autorizamos os médicos a praticarem a eutanásia e anteciparem esta morte, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar cortando a oportunidade desse espírito poder aproveitar esse momento, e como o São Luís diz e outros aqui que vão falar, que muitas vezes uma encarnação inteira é perdida nesse momento. Por quê? Vamos pensar assim, a gente vive uma vida de 50, 60, 70 anos, onde as coisas, na maior parte dos casos,
foram boas, então a gente não tem grandes problemas, ou tem alguns problemas que todos nós temos, mas a gente nunca tivemos uma situação em que nós precisássemos repensar a nossa vida. Nós estabelecemos valores materiais, né, acima dos valores morais e espirituais, e a vida vai levando, a gente não se preocupa com isso. Então, a gente não foi chamado a repensar os nossos valores de vida. Aí veio uma situação dessas. Então, mas antes disso, vamos imaginar que a vida vai seguindo assim, a encarnação, e nós vamos provavelmente desperdiçar mais uma encarnação. Por quê? Porque nós não somos materiais. Nós não estamos aqui para nos beneficiar das questões materiais. Temos que viver a matéria, mas nós sabemos que nós somos espíritos. Então nós estamos aqui por um tempo. É como se nós tivéssemos uma estação de trem, a vida, né? É uma estação de trem, e daqui a pouco o trem vai passar e nós vamos voltar para o plano espiritual. É exatamente assim. Nós podemos nos enganar, nós podemos não concordar, sem nenhum problema. Mas como nós já vivemos isso inúmeras vezes, nós vamos ver novamente quando isso acontecer, que assim não é. Mas o raciocínio é outro. O raciocínio é o seguinte: então, nós estamos levando a nossa vida despreocupadamente, desperdiçando oportunidades de aprimoramento, de reconstrução, de progresso, porque a vida está indo comodamente e a gente também está deixando isso. E a gente não repensou ainda os nossos valores. Aí vem uma situação de doença, né? Um AVC, ou uma outra moléstia que nos deixa numa cama, e às vezes até em estado de coma, um acidente, né? Que nós sofremos, e nós vamos para uma cama e ficamos em coma lá durante um período de tempo. Muitas vezes essa situação é a bênção da misericórdia de Deus para fazer o quê? Que a gente tenha neste momento a oportunidade de refletir sobre tudo que nós não refletimos até então. E aí naquele momento, que às vezes podem ser minutos, às vezes podem ser dias, às vezes podem ser meses ou anos, este processo de coma físico vai oportunizar ao Espírito este momento para despertamento. E aí nós, né, nossos familiares dessas criaturas, nós nos condoremos com aquela situação, muitas vezes vamos agir realmente de boa intenção, vamos dizer assim, né, achando que estamos fazendo bem para aquela criatura, que é uma caridade, que é um benefício, mas na verdade não é. E é por isso o esclarecimento. Que se nós temos a visão do Espírito como o Espiritismo nos traz, nós não temos como antecipar este processo, que é um processo tão importante. Mas vamos à frente. Emmanuel, benfeitor Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 106, olha o que ele fala sobre a questão da eutanásia. A pergunta é a seguinte: a eutanásia é um bem entendemos um benefício, nos casos de moléstia incurável? Ele vai dizer: o homem não tem o direito de praticá-la. Vamos repetir. O homem, aqui estamos falando o homem e a mulher, né, o ser humano, não tem o direito de praticá-la em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. Que é o que nós estamos falando. A gente se condoer com aquela situação, estamos olhando só a questão material e achando que estamos fazendo um bem, nós poderemos estar comprometendo a encarnação daquela criatura que naquele período, seguramente, está tendo a oportunidade de despertar. Olha só o que ele vai dizer aqui: a agonia prolongada, processo de, falamos agora, né, de coma. A agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem. Por quê? Porque através da doença nós treinamos o quê? Paciência. Foi lido o capítulo do Evangelho, resignação. A resignação, como está no Evangelho, é a obediência do coração, ou seja, é nós acreditando em Deus como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, amor, sabedoria, bondade, misericórdia, justiça. Deus não poderia nos colocar numa cama, num processo de coma, ou alguém querido ao nosso coração, se aquilo não tivesse um fim educativo e um fim útil para nós e para aquela criatura. Então, veio bem, a agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um benefício, como única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Quantas vezes uma moléstia, uma doença, além deste processo de renovação interna nossa, também é uma forma de nós
como diz aqui, escoar processos doentios que temos no espírito. Culpa, baixa autoestima, mágoas exacerbadas, não perdão a nós e aos nossos semelhantes. Isso são fontes de moléstia que nós nem temos ideia de como isso prejudica o nosso organismo. Então, muitas vezes, essa moléstia está sendo a maneira de escoar isso de forma mais rápida. Se não fosse a moléstia, ou se nós encurtarmos essa moléstia achando que estamos ajudando esse espírito, o que vai acontecer? Esse espírito vai sofrer muito mais do que o espiritual. Por quê? Porque a questão da eutanásia não resolve o problema principal, assim como o suicídio não resolve o problema nosso quando a gente pensa em suicidar. Porque quando nós somos levados a um pensamento extremo de atentados contra a nossa vida, é porque nós estamos com muito sofrimento e com muita dor. Então, não vai resolver o suicídio, como nós bem sabemos, e não é o tema de hoje, então nós não vamos falar. Mas no caso da eutanásia, antecipando o desencarne, a morte física, não o desencarne, nós vamos falar isso para não esquecer que tem uma diferença muito clara sobre as duas questões, que às vezes a gente usa como sinônimo, não? Ou seja, sinônimo é a gente usar uma palavra para falar de algo semelhante. Morte e desencarne são completamente diferentes. Bom, vamos lá em frente. Olha só aqui uma outra mensagem muito importante que está no livro Sexo e Destino, que é ditado pelo mentor André Luiz, no capítulo 7, na psicografia do Chico. Olha o que vai dizer aqui o André Luiz. Quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhe acelerar a morte. Ou seja, estamos lá no hospital durante muito tempo com um ente querido nosso, nossa mãe, nosso pai, nosso esposo, um filho querido, nosso coração. Nós estamos ali um dia atrás do outro, que é extremamente doloroso, extremamente sofrido, mas não esqueçamos, se nós estamos passando por aquilo ali, seguramente essa situação tem um grande benefício para nós. Ah, mas eu não consigo entender. Bom, Deus age pelo tempo e não pela violência. Então, Ele vai fazendo com que aos poucos, que nem a água que vai batendo aos pouquinhos, a gente vai percebendo, a gente vai despertando para outras realidades. Mas mesmo nessas situações de profundo sofrimento, nenhum de nós está desamparado por Deus. Então isso a gente não pode esquecer. Então ele fala, quando passarmos ao pé do leito de quantos atravessam prolongada agonia, afastar, tira do pensamento a ideia de nos acelerar a morte. Se estiver de lado de corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, olha o que ele vai dizer aqui, benfeitores do plano espiritual articulam providências. Providências são ações para melhorar aquela situação. Executam encargos nobres, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Então, a gente está vendo só a parte física, mas todo o panorama espiritual que está ali transcende muito a nossa capacidade, mas é uma realidade e a gente não pode ignorar isso. Ignorais o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajante. Que é o viajante? O espírito que está prestes a desencarnar. Ignorais, desconhecem o valor de alguns minutos de reconsideração para aquele viajante que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao lar. E olha o que ele vai dizer aqui para terminar. Tinha mais 2 páginas dessa aqui, mas nós não vamos ler, porque não vai dar tempo. Se não, olha só, muito importante isso aqui. É uma orientação prática que vai nos poupar muitas dores e sofrimentos futuros. Se não nos sentirmos capacitados a oferecer-lhe a este, que está em coma, um consolo ou um socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. É menos problemático fazer isso, apesar que pode parecer um contrassenso, se alguém da nossa coração, da nossa família, mas nós estaremos fazendo menos mal para aquela criatura do que se nós estivermos ali amealhando o pensamento, alimentando o pensamento de acabar, de antecipar aquele processo. Bom, nós vamos falar aqui do caso do Chico, que é muito interessante, mas antes a gente quer fazer essa distinção entre morte e desencarnação. A morte
Quando estamos falando aqui em morte, nós estamos falando da morte física. O que é a morte física? É parar de funcionar o corpo físico. Coração, cérebro e os demais órgãos. Isso que é a morte. Mas quando algum de nós, algum ente querido nosso, passa por esse processo da morte física, ele não se desliga automaticamente do corpo físico. Este processo de desligamento do corpo físico chama-se desencarnação. Porque quando a nossa mãe e o nosso pai nos concebem através do ato sexual e vai se formar o embrião e nós, a partir daquele momento, como espírito, nos ligamos ao corpo físico, ali começa a se ligar, né, a se formar esses laços que vão ligar o espírito, a consciência, o ser imortal, a este corpo de carne que nós estamos usando. Então, este é o processo da encarnação. O espírito ocupar o corpo físico. A desencarnação é exatamente o oposto. É quando esses laços físicos vão sendo afrouxados à medida em que a saúde física, a vitalidade, a energia física vai diminuindo, esses laços vão afrouxando. Quando nós temos uma moléstia muito demorada e muito dolorosa até mesmo, mas demorada, né, que é o ponto importante, isso é um benefício para que o espírito vá se desligando paulatinamente, calmamente do corpo físico. Diferente de um espírito que sofre um acidente de trânsito e o corpo físico falece ali. Se aquele espírito não estiver muito bem preparado, ele vai demorar algum tempo para se desligar do corpo físico. Então essa é a diferença. Morte tem a ver com a questão do fenômeno físico. Desencarnação tem a ver com esses laços afrouxados. Então, vejam bem, para a gente fechar com o caso do Chico, mas é importante essa explicação. Quando a gente vai praticar a eutanásia, o que acontece? Se esse espírito não está já se desligando do corpo físico, é como nós ir lá e cortar um laço, para ficar mais fácil. Quem tem aqui? Tem aqui um sapato, um tênis com um cadarço. Quando a gente amarra demais o cadarço, chega a dar um nó, como é que a gente tem que fazer? A gente pode fazer duas coisas. Uma é de pegar a tesoura e cortar o cadarço, nós vamos perder o cadarço. Né? Outra é nós ir com paciência, afrouxando o nozinho, afrouxando, até que depois nós desamarramos. É exatamente a mesma situação. Quando o espírito passa pelo processo natural do desencarne, a energia física vai se extenuando, se diminuindo, e isto vai afrouxando os laços que ligam o corpo ao espírito. E aí, quando acontece efetivamente o processo da morte física, a desencarnação ela é mais suave e é menos dolorosa. Agora, se o espírito, como foi o exemplo que nós demos, se o espírito está muito ligado ao corpo, no próprio processo da eutanásia, ele ainda tem energia para ficar ligado ao corpo durante um tempo. Por quê? Porque esse período é útil para ele despertar. Então, ele está muito ainda ligado no corpo. Se nós, ao invés de afrouxarmos esses laços com essa diminuição da energia física, né, e esse processo ser natural e menos doloroso e mais benéfico para o espírito, a gente vai lá e dá uma injeção, como eles chamam, né, injeção da morte, que o espírito e o corpo para de funcionar, só que o espírito está ligado. E aí? Nós temos, além de ter cometido um crime em relação à lei de Deus, nós estamos trazendo tudo que nós não queríamos. Quando a gente vai agir assim, evidentemente a gente está agindo querendo ajudar aquela criatura. Mas tudo que nós pensávamos que estávamos fazendo ajudando, na verdade nós estamos fazendo completamente ao contrário. Então é isso que a gente precisa ter consciência. Por isso, né, o Espiritismo, que sempre se posiciona em defesa da vida, e quando nós falamos ser contra, não quer dizer que estamos culpando, condenando absolutamente. É esclarecimento. Porque se até agora nós não tínhamos esse esclarecimento, é lógico que a nossa responsabilidade, se nós estamos envolvidos no processo desse, é menor. Mas a partir de agora que nós já conhecemos, a nossa responsabilidade é maior. Então a gente tem que agir consciente disso. Mas vamos falar do caso do Chico, que é muito interessante esse caso aqui. Esse caso, para quem quiser pesquisar, além de estar nessa apostila que nós já mostramos, né, em Defesa da Vida e da Fé, está na revista Reformador, que é um órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira. No mês de outubro de 94, saiu essa revista, está na página 12 e 13.
E quem narrou isso é um cidadão chamado Weimar Muniz de Oliveira, que eu sinceramente não sei se ainda está encarnado, mas também não faz muita diferença. O que ele narra aqui? Que o Chico, olhem só, o Chico visitou durante anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienado mental era completo. Além de ter o corpo todo deformado, ele era alienado mental. Ele não falava, ele não ouvia, não tinha nenhum tipo de interação. O estado do alienado mental era completo. A mãe deste jovem era também muito doente. Olha que quadro, hein? Que quadro. E o Chico a ajudava a banhá-lo, ao menino, né? Ao rapaz, alimentá-lo e até fazer a limpeza do pequeno quarto em que eles moravam. O quadro era tão estarrecedor é algo terrível, é algo que choca aqueles de nós que estão mais acostumados a ver as misérias e as dores da humanidade. Mas mesmo esses ficavam estarrecidos, terrificados em função de ver aquela situação. O quadro era tão estarrecedor que numa das suas visitas junto ao grupo de pessoas, né, o Chico, que o acompanhava, um médico que estava ali junto ao Chico faz a seguinte pergunta: Chico, nem mesmo neste caso a eutanásia é perdoável? Ou seja, uma criatura alienada mental, corpo todo deformado, não tinha a menor possibilidade daquela criatura reverter o quadro, a mãe doente, eles vivendo uma situação miserável, quer dizer, tudo que a gente pode imaginar de contexto ruim, fisicamente, ali está colocado. E o médico, do seu conhecimento, da sua capacidade, faz a pergunta: nem mesmo neste caso a eutanásia é perdoável? Agora vamos ver a resposta do Chico. Chico responde: não creio, ou seja, não creio que a eutanásia deve existir. Aí ele vai explicar por quê. Este nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder, perseguiu, prejudicou e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Olha a lei de causa e efeito que nós falamos anteriormente, né? Algumas dessas pessoas que ele torturou, explorou, matou, até mesmo fisicamente, algumas dessas pessoas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida, aguardaram o seu desencarno, e assim que ele deixou o corpo, não nesta vida, né, na vida anterior, assim que ele deixou esse corpo, naquela encarnação que ele tinha poder, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos, no plano espiritual, bem entendido, né? Agora o Chico vai dar a explicação por que do corpo disforme e mutilado e da alienação mental. Este corpo disforme, né, sem arejado, enfim, sem a forma normal e natural que a gente está acostumado a ver, este corpo disforme e mutilado assim alguma parte do corpo, representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Como assim? Quando ele reencarna, aqueles espíritos encarnados tinham muito menos acesso sobre ele. E aí ele vai se dizer que muitos daqueles espíritos que perseguiam, torturavam e maltratavam ele quando ele estava desencarnado, os espíritos também, ao ver ele agora naquela condição, mutilado, alienado mental, a mãe sofrendo aquelas situações, eles acabaram se sensibilizando e vieram a perdoar aquela criatura. Alguns, não são todos, mas vejam a bênção de Deus nessa situação. Mas tem mais. Aí o Chico vai dizer assim: quanto mais tempo ele aguentar no corpo, melhor será. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado e outros já terão reencarnado. Aqueles espíritos que estão desencarnados, que estavam cobrando ele lá, quando todo mundo desencarnou, quando ele desencarnou, eles estavam desencarnados, agora também chegou a mesma desencarnar. Então, é uma bênção para ele sim, porque diminuía um pouco essa dificuldade. E
E aí ele vai terminar dizendo o seguinte: aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. Veja como as coisas são muito mais amplas do que a gente pode ver, né? Então ele está olhando fisicamente, por isso que a gente nunca pode tomar uma decisão, fazer um julgamento, tecer uma opinião assodadamente, né? Precipitadamente. E normalmente a gente está vendo uma partezinha da história. E aí é lógico que todos nós somos sensíveis. Imagina alguém que fosse toda semana com um chifre numa casa como essa, ajudar aquela criatura. É lógico que nós vamos orar e pedir a Deus que aquela criatura melhorasse. Não estamos errados em fazer isso. Só que nós estamos subestimando a inteligência e o amor de Deus, porque aquele processo educativo era necessário. E aí o Chico, o médico ainda fez mais uma pergunta para terminar aqui. O médico diz assim: e como ele, né, este alienado mental, resgatará seus crimes? Perguntou o médico. E olha a resposta do Chico. O irmão X é um espírito, né, que está no plano espiritual, que numa das últimas encarnações foi o grande poeta potiguar, nós estamos no Rio Grande do Norte, Humberto de Campos. O irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. Ou seja, como é que ele vai resgatar? Exatamente. Deus não quer a punição dos culpados. Nós todos somos culpados. Culpados em que sentido? Porque erramos, né? Nesse sentido. Não que nós temos que carregar a culpa. Não. Deus não quer a punição dos culpados. Quer que o erro seja resolvido, seja harmonizado e a gente tenha a chance de começar. Então aqui não tem a dúvida. É lógico uma situação dessa, onde o prejuízo foi grande de muitas pessoas, a dor e o sofrimento gerado por essa criatura é a lei de causa e efeito. Plantamos, colhemos. Então se a plantação é muito grande de um lado ou do outro, é lógico que a colheita também vai ser difícil. Mas mesmo assim, essa criatura não deixa de ter ajuda. Olha, o Chico estava diretamente intervindo nessa situação, ajudando, né, amenizando um processo tão doloroso como esse. A gente vai ter que parar, infelizmente, por nossa incapacidade, não conseguimos abordar muita coisa que eu queria falar, precisa ser falado sobre esse tema. Ainda bem que vamos ter uma outra palestra no sábado, sem ser próximo, na outra semana. Mas vamos ler sobre isso, pessoal. É muito importante. Esclarecimento evita que a gente faça escolhas erradas, né? E que a gente sempre tenha consciência de que, acho que André Luiz fala isso, Deus não erra. Vamos lembrar dessa frase, que é uma frase simples, mas uma frase muito importante. Às vezes a gente tem a presunção, estamos falando para nós, a presunção de achar que Deus errou em alguma coisa. Deus não erra. Então, se hoje nós estamos enfrentando alguém muito querido ao nosso coração, está enfrentando uma prova difícil, dolorosa, em alguns momentos até que pode nos levar a descrer, a desesperar, vamos voltar um pouquinho atrás, vamos lembrar disso. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sabedoria, amor, bondade, misericórdia e justiça, e por isso é Pai. Ele sempre vai nos dar, ele não nos abandona em condição nenhuma, mas porque precisamos aprender, nos reeducar, muitas vezes, se os equívocos que cometemos foram muito grandes, também o caminho e a reeducação que nós vamos ter que proceder vai ser importante. E para finalizar, realmente, agora, nos veio algo que era importante e nós tínhamos esquecido de falar. Pensem assim, né? Pensemos nós assim. Alguém que está numa situação dessa de coma, de limitação física, está lá numa cama, com tudo isso que a gente tentou passar aqui, né, esse contexto de recuperação, de reharmonização, e que esse espírito só vai poder continuar a avançar e progredir se ele resolver essa questão, e aí nós vamos lá e cortamos essa oportunidade. Então, é muito sério isso, né? A gente tem que pensar que muitas vezes, para a gente dar um passo para frente, a gente tem que se voltar para trás, para resolver o que a gente fez errado lá atrás, escolheu errar equivocadamente, porque senão a gente não consegue avançar. Então, muitas vezes, esse processo de 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos,
Do ponto de vista do espírito, isso é muito pouco, o que vai nos permitir a gente avançar milhares de anos para frente. Então, que a gente possa permanecer em paz. Vamos pedir para a Márcia fazer a prece para encerrar a tarefa.